Mas ele não pode me atribuir uma qualidade que eu não tenho. Que foi... Isso é ofensivo. Não confiava e incoerente. Eu não confio nela. Tudo bem. Eu não acho que a fala dela é coerente. Tudo bem. Ele acha... Agora, ela é incoerente? Ele me deu um adjetivo. Sim. Que eu não gostei. Ele falou que eu não sou confiável. Outro adjetivo que eu não gostei. É crime contra a honra. Não é porque ele fala coisas que ajudam em investigação que ele tem legitimidade para cometer crime. Isso não dá licença para ele para cometer crime. Só uma coisa, então começou... Foi aí. Começou da parte dele, a senhora nunca tinha falado nada, nem tinha verbalizado, nunca, nada contra ele. Nada, nunca. Tá. Eu desafio, eu não aposto, porque eu não gosto de apostar, eu desafio que ele mostre alguma coisa falando dele antes disso. Entendo. Fala Recruta, os relatos mais impressionantes e os momentos que marcaram o universo policial você acompanha aqui. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Aonde começou? Me conta tudo, eu quero ouvir sobre o Frank, polêmica, treta, o que você tem para falar dele? Por favor, quero te ouvir. É até bom essa oportunidade. Trabalhando, fazendo as minhas investigações, tive o caso com a Deolane, aí estou lançando o livro, estou falando. Era especificamente para falar dela, não aconteceu Eu não tenho bola de cristal para falar assim, olha, eu vou lançar o livro agora porque dia 21 ela vai ser presa. Não, aconteceu. Que ela ia ser presa. Eu sabia que ia ser agora, quando? Né? Eu não sabia quando. Né? Se bem que ela estava quieta há muito tempo. Então, quando a pessoa vai ficando muito quieta há muito tempo, é como um vulcão, né? Logo, se ele fica muito tempo inativo, quer dizer que está cada dia mais perto dele voltar a ficar ativo. Tem essa coisa dessa expectativa. Bom, aí eu comecei a falar... E ele embarca. O dia quando a mãe da Deolane fala mal, acho que é quando a mãe da Deolane fala mal de mim e eu falo que eu vou fazer boletim de ocorrência, alguma coisa, ele vai a público e ele entra na história e fala que ele não confia em mim. Ele fala que eu não sou confiável e sou incoerente. A pessoa tem direito de não confiar em ninguém, de não confiar em mim. Então, Frank não confia em Maria. E está tudo bem. Frank acha que as coisas que a Maria fala não são coerentes. Tá tudo bem. Mas ele me deu duas qualidades. Me ofenderam. E eu tenho direito a me sentir ofendida. Não é porque eu sou delegada que eu deixei de ter honra, que possa ser ofendida. Então ele fala que eu não sou confiável. Isso não é correto. E ele fala que eu sou incoerente. Isso também não é correto. Ela fala mal, tem dicção ruim. Cara, quando alguém pergunta alguma coisa, eu tenho que responder e tenho que pensar no que eu posso e o que eu não posso falar. Então, às vezes eu dou uma travada, tem que travar. Aquilo não pode sair. Então, às vezes, ele não pode sair. Então, mas não fala mal, caramba, eu estou me protegendo, porque aqui, neste momento, eu não posso falar X, Y, Z. E em relação a isso, não se preocupe, eu tenho a língua presa, o nome do canal é Fala Glaube, e esse dia eu fui afrontado dizendo que eu falava no 0.25, que eu falo muito devagar. Exatamente por isso, porque a gente tem que falar cadenciado. A maturidade também traz uma cadência diferente, a gente tem que filtrar, pensar. O cérebro está funcionando, a boca também, né? Exatamente. Então, quando ele fala isso, me aborreceu demais. Não é justo. Se ele quer ser justo, ele faz aquilo que realmente aquilo que ele pensa. Mas ele não pode me atribuir uma qualidade que eu não tenho. Que foi... Isso é ofensivo. Não confiava e incoerente. Eu não confio nela. Tudo bem. Eu não acho que a fala dela é coerente. Tudo bem. Ele acha... Agora, ela é incoerente? Ele me deu um adjetivo. Sim. Que eu não gostei. Ele falou que eu não sou confiável. Outro adjetivo que eu não gostei. É crime contra a honra. Não é porque ele fala coisas que ajudam em investigação que ele tem legitimidade para cometer crime. Isso não dá licença para ele para cometer crime. Só uma coisa, então começou... Foi aí. Começou da parte dele, a senhora nunca tinha falado nada, nem tinha verbalizado, nunca, nada contra ele. Nada, nunca. Tá. Eu desafio, eu não aposto, porque eu não gosto de apostar, eu desafio que ele mostre alguma coisa falando dele antes disso. Entendo. Nunca. Algumas vezes eu vi falando uma coisa ou outra, eu achava até interessante a forma como ele falava, só que nenhuma das histórias que ele contou, para mim, eram novidades. Aquilo que ele fala do PCC, nenhuma delas era novidade. São histórias que na polícia se conta há zilhões de anos, nos botecos onde os policiais tomam cerveja, se conta isso sem parar. Lugares esses é onde normalmente são frequentados por gansos, que acabam ouvindo algumas conversas. E outros momentos, coisas que de repente que a polícia não sabe, não fala, mas que na polícia a gente conhece a dinâmica para que se derrube alguém de algum lugar. Então
alguém conhece um podre do X, A conhece podre de B, mas A não pode falar de B, porque trabalham juntos. Mas A quer o lugar de B. Então eu pego o que eu sei aqui e passo para alguém, que aí vira meu interlocutor para falar aquilo e causar um alvoroço, e aí eu derrubo indiretamente B. Então, eu sou policial há 32 anos. E às vezes eu vejo algumas falas dele e me parece que realmente acontece isso. A sabe coisas de B. Então eu passo para X, X fala, X é o meu interlocutor. Só para não falar que é X9, né? Mas foi por acaso que eu escolhi o X. Então, essa dinâmica, para mim, é muito clara. Eu sou policial muito... É claro, tá ali. E tem outras coisas que eu vejo, às vezes, na fala dele, que eu também não acho adequada, que são os pedidos de dinheiro. Então, eu, como delegada de polícia, para mim fica complicado manter um relacionamento com a pessoa que age assim. Mas ele está tocando a vida dele, eu nunca, sabe, vi uma coisa ou outra dele e passou batido. Mas ele vem e ele fala isso de mim. E ele fala isso de mim porque ele quer engajar no momento de alta, que estava se falando muito da Deolane, e toda vez que se puxava o nome dela, puxava o meu junto. Então ele quis aproveitar para falar de mim também. Eu espero que tenha sido isso. Só que ele fala muito contra o PCC, né? Ele falou muita coisa contra a Deolane. Só que o discurso que depois que ele vem apresentar é muito alinhado ao discurso também da Deolane. Pois é. Isso me chamou a atenção. Eu sou policial, caramba. Eu lido com comportamento humano há 32 anos. Vem alinhado. As palavras são as mesmas. As palavras são as mesmas. E aí, eu estou num podcast, ele tenta falar, o rapaz fala que vai falar depois, eu falo que eu não vou falar com ninguém, que eu não vou falar com... Também, depois do tanto de coisas que ele me ofendeu, eu falo que eu não vou falar com bandido e eu só falo com bandido quando eu estou fazendo interrogatório. Aí ele diz que então ia acabar comigo. Só que ele já estava com a live dele marcada para daqui 15 minutos. O card, onde ele traz uma pessoa para falar mal de mim, já estava circulando. Quer dizer, isso é uma conduta traiçoeira. Vamos supor que eu estivesse muito desencanada aquele dia e falar, põe ele na linha. Porque eu nunca tive nada contra ele. Vai que eu tô desencanada, põe ele na linha. E aí ele começa a me esculhambar ali. Mas com que argumento? Não sei. Vamos supor que o cara estudou Schopenhauer também e ele começa a falar só porque quer falar. Caramba! Não, eu não... de novo, sou policial há 32 anos, eu não vou baixar a guarda, eu não vou virar de costa para alguém que me odeia. Eu não vou virar de costa para alguém que está falando mal de mim, porque é a mesma coisa do que eu virar de costas para alguém que está com uma faca na mão. Caramba, eu sou versada em segurança. Ponto. Então, jamais falaria isso. E ele tinha que... Se ele esperasse conduta diferente de mim ali, eu seria uma policial desqualificada. Jamais eu poderia cometer um erro básico desse. Qual? Deixar alguém entrar ao vivo numa live, alguém que estava falando mal de mim dias atrás. Não tem pertinência. É a mesma coisa de eu deixar uma pessoa que me ameaçou entrar na minha casa. Não pode. É a mesma coisa eu não tenho filho, mas eu sei que uma pessoa que não gosta de mim, eu falo, toma conta do meu bebê. Eu não vou fazer isso. Mas a senhora não conseguiria confrontar as ideias e debater com ele, assim? Eu entendi o seu ponto, né? Mas por que não? Aí a coisa avança. E aí ele traz a tal da Bianca. E ele põe a Bianca na live. E aí ela fala na live dele, logo depois do programa que eu estava participando. Tá. Antes e essa de falar mulher dessa Bianca, só um parênteses, desculpa, que eu para não perder o ponto. O que eu não entendi é onde há um atrito entre duas pessoas que as duas estão verbalizando contra o PCC e contra a Deolane. Porque quando eu vi, assim, volto a dizer, eu entrevistei o Frank em fevereiro de 2024. Eu parei para ouvir o Frank. Parei para ver um vídeo dele, depois parei para ver o Frank. O Frank falou coisas aqui, nada diferente, eu digo no sentido do propósito. Informações, Ele trouxe informações aqui que policiais que tinham passado aqui não tinham falado. Então, assim, para mim, ele trouxe informações que eu não sabia, né? Que eu não sabia. A senhora disse que já sabia, tudo bem, eu compreendo, a senhora é delegada em São Paulo, mas assim, tem coisas... Não sei tudo que ele falou, né, porque eu não acompanho, não, claro, né? Do que mas você de algumas viu, coisas que eu vi... Do que você viu. Então, tipo assim, algumas coisas que eu vi, falei, cara, entrevistei os caras aqui lá de São Paulo, da Rota, da Polícia Civil, delegados, coronéis e tal, as pessoas não falaram sobre isso. Aí a gente conversa sobre PCC, porque a gente quer achar a solução, entender como os caras funcionam e tal, e ele veio aqui e foi um bom papo, né?
fiz as perguntas desconfortáveis para ele, fiz os questionamentos que eu entendia ser razoável, até para ele, pô, também, né? Meu irmão, tu é ex, então se tu é ex, eu te respeito. Você cumpriu as suas penas, embora eu ache que a pena foi muito fofa, né? Qual foi o teu crime? X. Tu cumpriu quanto tempo? Porra, tá de sacanagem. Aí o cara fala pra mim, eu também acho, tá errado, mas eu merecia mais. E eu acho isso da justiça. Eu falei, pô, o cara tá falando a mesma coisa que eu. Então, por isso eu não consigo ter atrito, né? Até hoje, não tivemos. Eu não sei se ele tem alguma coisa, eu não tenho nada, né? Tirando o dia que ele não apareceu no podcast, né? Ah, esse dia aí é imperdoável. Pois sacanagem. Isso acontece, as pessoas têm contratempo, já aconteceu com outras pessoas também. Então, a parte que eu não entendo é você, algoz da Deolane, do PCC... Não sou algoz da Deolane. É algoz do crime. Não, tudo bem, mas... É isso aí. Mas a Deolane, enquanto participando de uma organização criminosa, isso aí. participando de uma lavagem de dinheiro, participando do núcleo ali da família do Marcola. Então... do PCC e também dos policiais que estão favorecendo Deolane, PCC e companhia. Essa parte que eu não compreendi aonde que vocês, porra, se chocam. A não ser, de repente, por uma polêmica, mal entendido. Por isso que eu falo. Falei para ele várias vezes. Cara, não erra com as pessoas que te acompanham. Porra, foca. Aí você tá dizendo da live, né? Que ele entrou e queria entrar ao vivo. Já aconteceu isso aqui também. Veio alguém aqui no canal, falou mal dele, aí as pessoas que admiram o Frank, é muito comum as pessoas virem aqui, vim pelo Frank. Eu nunca me importei com isso. Nunca. Acho que eu não regulo o meu chat, o chat do canal aqui. Inclusive tem uns moderadores aí muito cruéis que ficam banindo as pessoas. Eu falo, ó, não faça isso, porque o Glauber pode me xingar, pode até, porra, botar alguma coisa contra a minha honra ali. Eu deixo, porque é internet e tal, né? E aí teve um dia que eu falei assim pra rapaziada, porra, vocês estão enchendo o saco aí, mandando um monte de vir pelo Frank. As pessoas não conseguem ficar no chat. Vem pelo Frank, mas, porra, não fica toda hora botando vir pelo Frank, porque ninguém comenta mais nada, a gente não consegue ver as perguntas. São bem-vindos. Mas, enfim. Então, eu não tenho nada contra o Frank, nem as pessoas que seguem o Frank. Eu acho que nós estamos comunicando a mesma coisa, buscando o mesmo objetivo. Tirar essas pessoas, dar informação para essas pessoas, tirar essas pessoas da ilusão da narcocultura, tirar essas pessoas... E no caso do Frank, ele faz uma linha de denúncia. O meu trabalho é podcast, é informação. Então, por que tem esse choque se vocês estão lutando pelo mesmo inimigo, né? Então, essa parte que eu não entendi. Então, quando ele vem falar isso a meu respeito, eu não entendo essa postura. Porque até então, até aquele momento, todas as vezes que eu ouço falar dele... Como você falou, ele faz um canal de denúncia. Algumas denúncias eram verdades sabidas na polícia, eram coisas sabidas. Outras eu não acompanhava. Não sei o total de coisas que ele falou. Então eu me surpreendo com a forma como ele fala de mim. Mas ele apresentou alguma denúncia contra a senhora? Não, ele fala que eu só sou... isso, que tu é confiar. Mas por quê? Que eu sou inconfiável. Ele fala alguma coisa... Ele tem um vídeo dele no canal dele, não sei se ele manteve, se ele acabou tirando, mas ele fala bastante. Ele é bem... ele é bem pesado na fala dele. Tá. Ele é bem deselegante, ele sabe, ele exagera. Eu não sei por que ele fez aquilo, nunca fiz nada para ele. Nunca nem me referi a ele, nada. Até aquele momento. Aí ele pega, ele fala aquilo. Aí eu vou reagir àquilo. Pô, falo, olha, aí é a hora que eu gravo o vídeo que eu falo que ele é interlocutor. Acho que é o primeiro vídeo que eu falo que ele é interlocutor de bandido e tal, não sei o quê. Porque quem fala daquela forma... com um discurso alinhado, inclusive alinhando-se à fala da Deolane, da família da Deolane, também é interlocutor de bandido, né? Pô. Então, a coisa foi caminhando, aí a coisa foi caminhando nesse sentido, porque ele fala primeiro lá que eu não sou confiável, que eu sou incoerente, etc. Eu ainda fico quieta, depois ele vem, ele vai, não tem resposta, ele vai agravando, até que eu vou fazer a resposta. Não contente com aquilo, ele vai na live, aí ele leva a tal daquela Bianca então, lá para falar mais um monte de bobagem. Aquilo foi ruim. Correndo o risco de ser mal interpretado, mas não correndo o risco de falhar com a minha consciência, né? O que a senhora falou não é a mesma coisa que ele fez contigo? Porque assim, o que a senhora falou para mim? Ele me caluniou, ele cometeu um crime contra a honra, né? Não, a senhora não falou calúnia, desculpa. A senhora falou difamação, lógico, né? Ele difamou contra mim e cometeu um crime contra a honra. Com base, eu compreendo assim, ó.
Aí depois a senhora falou assim, quando A quer derrubar B, às vezes não pode ir direto. Aí A usa C, estou dando um exemplo, não sei se a senhora falou exatamente isso, e aí C vai falar de B, aí B cai, aí A consegue o objetivo. Isso. A senhora fez essa analogia, inclusive os policiais, seus colegas delegados, fazem muito isso, com muita frequência com a imprensa. É isso aí. Direto a imprensa solta umas coisinhas que a imprensa recebia com exclusividade, informação. Fonte. Quem passou para a imprensa? É isso mesmo. O delegado que preside o inquérito, o delegado que é autoridade da Polícia Civil. É isso mesmo. Porque a função do delegado, automaticamente, ela é de gestão, de chefia e da presidência do inquérito. A imprensa solta um monte de coisa, difama os policiais. É isso mesmo. Ficam denigrindo os policiais o tempo todo, com informações que vêm da onde? Da própria polícia. Pois é, então a senhora... Eu sei disso. Eu sei. Isso consciente disso. Absolutamente. Eu sei disso. Sabemos que esse é um mal que afeta não só a senhora que é policial e não está envolvida nisso, como todos nós, né, que estamos bancando essa conta, e em vez de ter uma polícia para combater o crime, uma polícia para nos proteger, não. Temos uma polícia para briga de ego, uma polícia para disputa de espaço e favorecimento do crime e enriquecimento deles. Aí a gente está ferrado, né? Então, feito isso aí, cara, aí a senhora falou, o discurso dele é muito alinhado com a mãe da Deolane. E quando a senhora chama ele de interlocutor, e como eu disse, correndo o risco de ser mal interpretado pela senhora por ele ou por quem gosta da senhora por ele, mas não com a minha consciência, a senhora não acabou fazendo a mesma coisa que ele fez contigo? Pode até parecer que sim, né? Mas não foi nada gratuito. Eu tive uma reação. Né? Compreendo. Eu sou um ser humano. Está dizendo que... E a legislação prevê essa reação. Eu recebi com... Como é que é, mano, Walter? Não é com fogo, não, né? Com ferro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Assim, foi isso. O ser humano tem direito. Na tua leitura é isso. Né? É a retorção imediata. O ser humano tem direito à retorção imediata. Isso é previsto na lei. E eu não posso descumprir lei. Não entra... se eu descumprir lei, eu não sirvo para nada. Eu não tenho mais serventia. Para eu poder falar aquilo... Eu tive que estar balizado em lei. Ele vem, ele fala algo sobre mim. Eu tô fazendo, o que eu estou fazendo aqui? Isso chama retorção imediata. Olha, você falou isso de mim, isso está errado. Você pode dizer que não confia em mim, você pode achar que eu não sou coerente, mas você não pode atribuir as qualidades a mim. Isso é criminoso. Agora, para você agir assim, você está agindo como um interlocutor de bandido. Retorção imediata. Para ali. Não. Ele escala. Ele fala mais alguma coisa, eu vou ficando na minha. Mas aí ele vem... Vai entrar na... Para mim a coisa estava superada, ele vem, e ele vai falando coisas, e aí ele tenta entrar naquela live lá. Falei que não. E depois eu escutei os áudios. Depois eu acho que eu tenho os áudios gravados, guardados. Eu vou procurar, eu te mostro. Os áudios que ele manda são sem educação. Eu não quero saber, não. Não sei que a senhora mostra aqui no ao vivo. Eu pego lá, procurar no celular, lá eu mostro. Né? Então, são sem educação, sabe? Para a senhora, ele mandou para a senhora. Ele manda para o mediador do podcast que eu estava. É uma fala pesada. E eu ainda acho que o menino, ele selecionou para mandar os menos pesados. E isso, ele manda essas coisas pesadas, ele quer entrar numa live para falar comigo. E eu só fui ouvir esses áudios depois. Não tem cabimento. Chega a ser perigosa uma conduta dessa. Entendo. Chega a ser perigoso. E eu trabalho com segurança pública. Eu tenho que evitar situações perigosas. Não posso dar, ainda que seja as costas da minha honra. Não posso. E aí ele fica todo ofendido. Mas ele quer ofender. Ele começa com a ofensa. Qual foi o objetivo dele? Era só hypar? Tá tudo bem, hypa numa boa. Mas não precisa me ofender. Quer usar meu nome? Usa meu nome à vontade. Mas usa pro bem. Então fala, eu não confio, eu acho incoerente, mas não me atribua uma qualidade. Eu quero que atribua qualidade. Ou apresenta denúncia, né? Se tiver a denúncia, fala da denúncia. O que é? Quando ele vem apresentar uma denúncia, é desmascarar a delegada. Então, vem cá. Então ele pega a Bianca. Essa Bianca fala que é filha de juiz. Um ano antes. Tá, aí para eu entender a parte da Bianca que eu te interrompi, te peço desculpa. Não, fica à vontade. Aí a senhora falou que teve uma tal live com essa Bianca. Isso. E essa live, o propósito dessa live era te desmascarar, desmascarar. Isso? Desmascarar. Aí o que acontece? Ele pega essa Bianca. Ela fala que eu agredi, que eu joguei gente em cima da filha dela. Não apresenta uma prova.
E ela vai falando, sabe, são coisas assim, você precisa assistir. Não sei se essa live está no canal dele ainda, mas assim, é tão exagerado que ficou grosseiro. E os próprios fãs dele falam para ele, ô, cara, sai daí, desliga. E acho que ele derrubou a live. Porque o negócio ficou... A live não está no ar? Não sei se está ainda, né? Mas no dia, ele estava fazendo uma live, chegou um momento que a live cai. Ela está falando, a live dele cai. Porque o pessoal que estava lá na live dele está falando, ô, cara, isso aí tá feio, a mulher tá a mulher tá... Então, ela fala umas coisas assim que são absurdas. Fala de lei, mas é um desconhecimento de lei terrível. O que aconteceu entre ela e eu? Um ano antes, tá aí na Bate Notícias, eu não tenho acesso às redes sociais da Deolane, da família dela, porque elas me bloquearam. Quando elas souberam que eu as investigava lá atrás, elas bloquearam, e eu não sei o que elas postam. Mas a senhora não tem um fakezinho, delegado? Não tenho. Meu, não dá. Para investigar, para trabalhar? Eu investigo com o meu, os caras não percebem, você acredita? Que isso, doutor? Tô falando sério pra você. Eu não tenho. Vou fazer isso também, vai estar lá. Porra, é você, Glauber. Saiu agora, né, mano, volta. Saiu uma notícia no Bate Notícia do canal dele do Instagram, de que a Deolane filmou 2 meninos que erraram quando eles xingam ela. Eles xingam ela de nome feio. A filha dela tá perto, sabe? Isso é lamentável. Eles xingam. Aí ela sai pelo condomínio perseguindo. Quem xingou quem? 2 vizinhos dela no condomínio passam de carro e xingam a Deolane. E tá perto o dela e tá perto da minha filha dela. Aí o segurança sai perseguindo, alcança esses meninos. Aí esses meninos são colocados num canto. Ela pega o celular e fica filmando os meninos. Agora eu vou expor o que ela queria fazer comigo o tempo todo. Agora eu vou expor, ela fica filmando, eu vou expor vocês nas redes sociais, sou babaca, sou otário, todo mundo vai ver que vocês são, sou otário. Aquilo, eles erraram. Ela é advogada, cumpre lei. BO, PM, delegacia. Não, ela fez com aqueles meninos o que ela fez comigo. Sim. Ela usa os seguidores dela como tribunal. Eles são os jurados e são os executores de honra. Todos a favor dela, claro. Então, ela expôs os meninos. Imagina o que eles não estavam passando. Assim, olha, aí na publicação do bairro, olha, isso é errado. O certo é polícia, etc., delegacia. Ela não pode expor o rosto de ninguém. E a forma... Aí até depois a forma e as coisas que ela fala sobre eles também não é diferente do xingamento que ela levou. Ela xinga de otário, ela xinga os caras pra caramba. Então ela está cometendo o mesmo crime que foi cometido contra ela está cometendo. Só que mais grave, porque ela está usando a rede social para cometer isso. É mais grave. É um comentário técnico. Essa Bianca vem e começa a me xingar. Começa a falar um monte de bobagem. E ela usa umas palavras, que eu já li aquelas palavras, nas petições que Deolane Bezerra, que Daniele Bezerra, que Adélia Soares protocolavam na corregedoria. As mesmas palavras. É igualzinho. Elas não têm imaginação de pegar a petição ou as palavras, passar no chat GPT e falar, muda a palavra. As mesmas palavras. Igualzinho. Aí eu vou... Mas até então a senhora não conhecia essa Bianca. Aí eu fui ali de debate em comentário de rede social. Ela fala aquilo, eu li, aí eu fui na rede social dela, ela faz propaganda dos perfumes da Deolane. Eu falei, pronto. Não precisa falar mais nada para mim. Pronto. E ela começa a falar. Aí ela começa a falar, gente, denuncia essa delegada na corregedoria. Eu falei assim, moça, tem nada a ver com o que você está falando, presta atenção. Aí ela fala, meu pai é juiz. Eu falei assim, legal, o meu era motorista de ônibus. Mas ele me deu valores. Boa. Entendeu? Que o seu, então, faltou te ensinar. Lembra que você não conhece o Vademeco? Eu falei, aí já vi que a pessoa é descompensada, tinha um problema intelectual e cognitivo severo. E paro. Depois eu faço um vídeo e falo assim, olha, fulano de tal, defendendo X, tal, X, Y, Z, isso é errado. Ponto. Aí, entram na minha rede social mais de 2.000 seguidores indianos. E eu recebo uma mensagem de uma pessoa que se diz advogada, dizendo que era advogada dela, que ia me processar. Mas é o mesmo, cara, a mesma fala, igual, Ctrl-V. Aí eu vou na rede social dessa advogada, consulto no site da OAB, não tem advogado com aquele nome, é uma conta fake que já tinha mudado 15 vezes de nome desde a criação. Eu falei, você não é advogado. Só que eu constatei tudo. Deixei guardado. E aí, então, quando tem o problema, o Frank traz essa Bianca. E essa Bianca vem falar fala. O que ele ganha com isso? E aí, as falas dessa Bianca durante a live dele
São as mesmas falas da mãe da Deolane, de que eu sou corrupta, de que eu protejo estuprador, de que eu atropelei pessoas, etc. As mesmas palavras que a mãe da Deolane usou, na mesma ordem, e depois o Frank também começa a repetir essas palavras. Coincidência? A Bianca já protege a mulher lá de trás. Ela vem já com um discurso que eu já conheço de 2022. Com as mesmas palavras que não muda, é Ctrl-C, Ctrl-V. Aí vem o Frank, aí vem ela na live falar. O Frank, peraí. A mãe dela falou, para mim não tem coincidência. Então, eu fiquei pensando, falei, será que o Frank está se vendendo? Para vender da Deolane? Para me derrubar também? Por que essa coincidência? Porque é muita coincidência. Se ele é o cara que vem fazer denúncia, ele não checou nada da Bianca. O pai da Bianca é juiz? Não, não é juiz. O pai dela acho que é porteiro. Ele foi checar que essa Bianca recebeu auxílio emergencial? Acho que não. Isso foi checar a minha vida. E ele deu corda. Por quê que ele está tão interessado em me desqualificar? É uma boa pergunta. Por que a senhora no experimento faz essa pergunta? Ah, não vou. Para ele, eu não vou. ao vivo, tanto debate hoje em dia aí. Não. Eu sei que ele fez um debate com o Paulo Bilinski, parece que foi uma coisa que. Mas eu não. Mas foi debate mesmo? Eu não sei se foi conversa, eu não sei, eu não vi, eu não assisti, não vi. Mas eu não quero um desgaste desse nível, eu não vou fazer isso. Ele, mais de uma vez, ele se demonstrou traiçoeiro em relação a mim. Eu sou versada em segurança pública. Eu não vou me colocar em situação desse nível. Compreendo e está explicado. Agora, deixa eu... Ele pode explicar isso sem precisar falar comigo. Se ele é uma pessoa do bem, ele pode explicar isso. Compreendo. Você está dizendo que essa Bianca, um ano antes, já estava defendendo a Deolane, certo? É só pegar... E aí, o raciocínio que a senhora está fazendo é que, em algum momento, né, o Frank estava verbalizando da mesma forma que a família da Deolane e a defesa da Deolane, certo? Eu fiz até um vídeo, tá no meu canal lá, marcando isso. Tá Coloquei bom. um falando, outro falando, outro falando. Entendi. E segundo, você está inferindo e dizendo que a família Deolane plantou essa Bianca pro Frank para usar contra você? É isso que eu entendi? Uhum. Porque essa Bianca, ela já, há um ano, ela já estava fazendo descaradamente a defesa de Deolane. E ela já fazia o anúncio dos produtos da Deolane, dos perfumes da Deolane. E aí, então, eu faço um comentário que... Mas o Frank pode ter outra relação. Não sabemos sobre isso. Ele tem que... Se ele quiser, ele fala. Para mim também não... Sabe? Tem que falar ele. Se ele quiser, ele fala. Se ele quiser, não precisa, claro. ele não precisa condicionar isso a algo ao vivo, a algo na minha frente. Se ele é do bem, venha fazer o bem. Você não precisa... Vai fazer o bem, a gente não precisa condicionar nada. Sim. Agora, eu quero entender por que eu fui agredida por ele. A partir do... Todo mundo acha legal agredir um... Desde que eu comecei a explicar a coisa sobre narcocultura, o que eu tenho sido agredida por algumas pessoas, não está no gibi. É como se eu não tivesse direito nenhum. Eu sou um ser humano. Eu tenho direitos também. E se eu não defender os meus direitos, eu vou defender direitos de quem? Então, se estão me batendo, peraí. Aquilo que a mãe da Deolane faz sai de todos os limites. Boletim de ocorrência, inquérito policial, mesmo com a dificuldade que está tendo de destruir esse inquérito policial, mas o inquérito está lá. É caminhar, uma hora ela vai ter que se explicar. Não vai dar para segurar isso o resto da vida, não. Uma hora eu ia falar uma palavra, essa merda vai estourar para ela. Esse é o palavrão? É. Pô, me senti envergonhada. Né? Porra, vai estourar para ela. Opa, se vai. Por que tem tanta gente? Eu sou uma pessoa. Eu sou uma. Parte da polícia não gosta de mim. Os amigos da Deolane da polícia não gostam de mim. E são pessoas poderosas. E isso é mérito da senhora. E eu respeito, né? Por isso. Aí, sim, né? aí você pega... Sinta-se honrada. Aí você pega a família dela me batendo. E elas têm canhão de comunicação. Além das contas, elas têm um exército para poder bater em alguém. E tem esse exército batendo em mim. Por quê? Qual que é o interesse desse povo? E aí ele vai lá. Aonde que a minha fala era incoerente? Se a minha fala é a mesma daquilo que ele estava falando. É isso que eu não entendi. É ele que tem que se explicar. Sem entender. Eu não sei. Por isso que eu fiquei surpresa. Entender, né? Eu acho o seguinte, né? O alvo, Deolane, PCC, policiais corruptos. Vou entrevistar a senhora, vou terminar meu dia de trabalho falando, cumprimos o nosso objetivo. Seja através de um ex-faccionado, seja através de uma delegada. Pá. Agora, a partir do momento que entra em choque as duas pessoas, respeitosamente, eu acho que foi só um ego
mexendo no outro, né? Então, assim, de alguma forma, quando ele fala da senhora, mexeu com a sua vaidade, com a sua honra, como a senhora falou. Honra, a senhora óbvio. falou dele, e é aquilo, né? Quando tem as pessoas não querendo estar errada, né? Aí ele comete o segundo erro, o terceiro erro. Então, assim, e ele continuou indo. Ele foi indo. Então, aí que acontece? Enquanto esses dois, que poderiam estar cumprindo esse mesmo objetivo, estão gastando energia um contra o outro, que às vezes é só uma coisa que feriu um pouco ali a vaidade, o ego de alguém e tal, uma coisa que não foi mal explicada, podia já ter interrompido e voltar para o foco original, né? Porque aí perde, né? A gente perde agora. O Frank... Ele exagerou muito, sabe? Porque ele continuou escalando. Ele foi falar que eu tenho que ir pro CAPS. Ele foi muito ofensivo. Ele não parou. Ele escalou demais para ir pro CAPS. Outro dia ele falou que eu sou o Chuck, sabe? Que isso? Ele tá escalando, sabe? Então escala. Eu nem sabia disso e comecei chamando ele de feio. Então, se ofender porque eu chamei de feio, vira um homem, porra, né? Se alguém se ofender porque um homem chamou outro homem de feio, pô, chamou a senhora de Chuck. Porque ele faz... Então, o boneco assassino... Então, que isso? Ele escalou num grau de maldade perigoso. É um grau de maldade perigoso. É um grau de maldade que eu, como policial, meço como um problema de caráter. Não, te entendo e isso... Tá lá na rede social dele, é só olhar. Isso entra no combo da que eu, Glauber, interpreto, né, como uma das coisas que porra, não erre, não perca o propósito. Mas, assim, foi responde por Glauber, Maria Corsato responde Maria Corsato, né? É isso aí. Então, isso tudo resume aí o atrito Corsato versus Frank. Ele falou, aí eu fiz uma reação, ele leva aquela mulher lá para falar aquilo, aí eu falo mais alguma coisa, e depois eu não falo mais dele. Não me interessa mais falar. Não me interessa mais falar dele. E só que ele continua falando. E para mim, tudo faz. Toca a vida dele. Eu tenho que tocar a minha. Tenho muita coisa para fazer, tenho muita coisa para organizar e coisas maiores para poder resolver. Deixa ele malhar no vazio e ponto. Não me toca mais. Mas ele fala, toda hora que ele pode, ele encaixa. E depois que ele começou a falar mal de mim, ele começou a inserir outros delegados no meio do pacote, né? Acho que ele gostou. Alguma coisa para ele, alguma satisfação, algum retorno deu. Uma coisa que ele sempre fala é que ele não pega dinheiro de jogo, né? De casa de bet. Só que a Bianca anuncia a bet, né? Uma bet legal ainda. Então, ele tem que se explicar. Entendi. Bom, Frank, qualquer coisa, o canal aí tá de porta aberta, é lá ele, né? É lá ele. Se o Frank quiser comparecer num outro episódio, tá feito o convite. Da mesma forma, quando eu reagi o vídeo da senhora lá, eu falei, tá feito o convite, não sei se a senhora viu esse vídeo, mas convite, a senhora chegou aqui hoje, pôde contar a tua história, que por sinal, eu gostei muito, né, eu gostei de falar, fez bem para mim. De te conhecer, de conhecer a tua trajetória, o teu amor pelo estudo, pelo concurso, né? Saber que a senhora vem de uma família com muito trauma, com muita tristeza, com episódios, né, negativos e superar isso através do estudo, né? Tu falou do seu avô, perdeu tudo pro jogo e aí a família se reestrutura. A vida, né? Inclusive a vida, infelizmente. E a família se reestrutura. Hoje a senhora é delegada de polícia. Parabéns por isso. Obrigada. Então foi uma surpresa positiva. Eu não conhecia, não sabia. E todo o combate, toda a vontade de lutar, de esses atores da Polícia Civil aí, que envergonham, atrapalham o nosso progresso. O PCC está do jeito que está, porque passa por os políticos. Cuidado com os políticos, cuidado com quem confia. Então é isso. Obrigado. Eu agradeço ter vindo aqui. Eu agradeço até as perguntas difíceis que você fez, porque eu sabia que um dia elas seriam feitas. E você fez sem gritar, sem me desqualificar. Então eu pude respondê-las de forma bem clara, com bastante tranquilidade. Eu te agradeço por isso. Obrigada. Obrigado, eu me sinto honrado por isso. Acho que é o meu trabalho, então vou levar isso como um dia que o Glauber trabalhou bem entrevistando. Trabalhou mesmo. Tá bom? Mano, bota aí, calma, tem superchat, eu sei. Tem superchat? Eu por um segundo, cara, eu esqueci, mas graças a você, eu já sei, tá? Mas antes também, eu falei em algum momento aqui que o papo ia fluir,
e em algum momento eu perceberia que já teria 1000 likes. Eu fiquei tão envolvido na conversa, na entrevista, que eu nem olhei. Já tá com 3.000 likes. Puta. Então, excelente. Eu pensei em 1000, ganhei 3.000, cara. Então, assim, cara, né? Pedimos 1000, imaginei 1000, já tem 3.000 likes. Então, quero agradecer todo mundo que deixou o like, aquelas pessoas que não deixaram o like, pessoas que estão no chat aqui. Temos 4.000 aparelhos conectados, então agradecer e espero ter honrado aí com bom conteúdo. A doutora, a delegada Maria Corsato falou que eu fiz perguntas duras, então acho que foi mais um dia de Fala Glauber, né? Que é assim, Se né? não for assim, não é... Fala Glauber é assim, né? Tem alguns que não vêm, tá? Tem alguns que não querem vir, né? Então, chamar de novo. Tá bom, então. Então já tá feito o convite. Obrigada. Mano, Walter, superchat, por favor. Tem um superchat, a doutora delegada Maria Corsato, uma pessoa muito agradável, deu uma atenção aqui, conversou com a gente antes do podcast, quando a gente falou no início, como eu falei no início. Tem superchat, tem gente que vai elogiar e tem gente que vai criticar. O Roche Silva, ele mandou um superchat falando sobre um sistema. Ele falou o seguinte: coloquem as bets no sistema financeiro Split Payment e COAF para que o CNPJ e CPF seja rastreado e caso o sistema identifique que o CPF do jogador movimentou um volume grande de jogos, trate o usuário. Então é uma proposta que ele traz e se quiser complementar, pode falar. É muita burocracia. Tem que jogo eletrônico tem que sair do portfólio das bets. Vai ficar aposta esportiva. Ponto. Jogo eletrônico tá empobrecendo e tá levando dinheiro para fora do Brasil. Não dá mais. Tem que acabar com isso. Você quer ter jogo tipo maquininha? Cerca um pedaço de área, enfia lá embaixo do sol, as máquinas, vai lá jogar na máquina. A hora que você não aguentar mais o sol quente na cabeça, você para e vai embora para tua casa. Porque se te der prazer, se te der dopamina, você vai viciar pessoas. O jogo eletrônico tem que sair do portfólio. Fiquem as apostas esportivas. Afinal de contas, o cartão de visita da casa da Bet é a aposta esportiva. Então que fiquem na aposta esportiva. Somente acabou. Eu concordo totalmente que tem que sair, né? O jogo eletrônico, né? O cassino online, como falam, né? Não pode. E sobre a aposta esportiva, eu já falei isso aqui diversas vezes, cara. Eu lembro que quando eu tinha uns 15 anos, moleque na escola, meus amigos, nem tinha smartphone, meus amigos da escola conheciam em jogos do campeonato alemão, campeonato inglês, cara. Então, assim, eles já naquela época, cara, ó, já faz bastante tempo, né? Eu tinha 15 anos, pô. Então, isso aí é muito antigo, né? E muita gente usa isso também como uma propaganda positiva para as bets, né? Tem bets internacionais, isso aí no mundo todo e tal. Isso também vicia, né, gente? Então, assim, eu acho que é um mal menor, porque, de fato, né? Não é um foguetinho subindo que, de repente, cai. Não é tão instantâneo. A dopamina não vem instantânea. Uma partida de futebol leva 90 minutos. Não. Você não sabe dizer, assim... Às vezes pode acontecer no primeiro minuto ter um gol. Não, pois é. Então, mas tem que sair... É como o cérebro humano funciona. O jogo eletrônico, ele é muito rápido, ele te dá dopamina muito depressa. Mas também não pode ter coisa do tipo jogador tomar cartão. Ah, não. Entendeu? Não, jogador, perder pênalti. Aí o cara vai lá e perde o pênalti. Não, como é que faz, né? Quem ganha, quem... Lembra o negócio dos 13 pontos? Que aparecia lá no Fantástico, a vaquinha lá, a zebrinha? Tô forçando aqui. Eu sou mais velha que você. No final do Fantástico aparecia um locutor falando: como é que foi o jogo da semana? Então tinha assim, eram 13 jogos. Como é que é? Você tinha 13 jogos. Aí falava assim, aí vinha o Lebrinho, Palmeiras e São Paulo. Ganhou, perdeu ou empate? Aí ganhou, vinha lá fazer. Então, quando você ia na casa do hotel. Zebra, né? Deu zebra. Era o da zebrinha. Então isso aí, acabou. Aposta esportiva. Com esse negócio de cartão, esse negócio de pena. Aquilo que você pode facilitar a fraude, você arranca. Tipo, vamos ver quem sabe jogar futebol. Não, pois vão ter 3 escanteios. Aí o goleiro, em vez de segurar a bola, ele... escanteio. Então, porra, isso aí tá muito escroto. Outra coisa que tá muito escrota é jogador de futebol tendo patrocínio de bet, porra. O jogador, o cara que pode tomar o cartão, é patrocinado pela Bet. Então... A polêmica do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior entrou numa polêmica porque a Bet estava dando uma aposta superior, né, uma odd, como eles falam, que Vinícius Júnior não faria gol no primeiro tempo. Aí tem pênalti pro Brasil
Vinícius Júnior não bate o pênalti? Foi envolvido numa polêmica e num questionamento. Esse questionamento seria evitado se ele não pegasse o dinheiro da Bet. Pô, o cara joga no Real Madrid, pô. Ele saiu do mesmo buraco que eu, pô. Ele veio lá de São Gonçalo. O cara veio da pobreza, o cara é jogador do Real Madrid. O cara Isso chama fraude. O cara tem uma importância aí, cara, na luta contra o racismo. O cara tem um baita de um salário, porque quer mais realização para um ser humano que veio da onde ele veio, lá de São Gonçalo e tal. Porra, por que o cara pega mais um pouquinho de dinheiro da Bet? Por que se coloca nessa situação? Então, tudo isso seria evitado se o ser humano tivesse essa consciência e falasse, porra, meu irmão, Deus foi generoso pra caramba comigo. Eu sou titular do Real Madrid. Cara, eu tenho Champions. Eu fiz gol na final da Champions. Porra, por que eu vou pegar mais, sei lá, 100 milhões? Porra, eu sei que é muito dinheiro, mas, porra, o cara não precisa. Ele podia estar hoje, agora, indo embora para São Gonçalo, no ônibus lotado, ganhando R$ 1.600, pô, se ele não tivesse esse talento. Depois de trabalhar o dia inteiro como pedreiro, né? Muitos têm talento e não conseguiram ser, pô. Não é só o talento, não é só mérito pessoal, é uma conjunção Agora eu te pergunto, será que ele está viciado em jogo também? Tá. Para necessitar tanto desse aporte, colocar a carreira... Porque ele só é o que é porque ele joga futebol. Então, aquilo é o couro. Minha mãe falava assim, do couro você vai tirar a correia. Se você matar o teu couro, você não vai ter correia. Sim. Agora, para você fazer aquilo, você deve estar necessitando de alguma coisa. E os jogadores de futebol também acabam se viciando, gente. Pois é. E se ele for viciado, ele não vai desempenhar um futebol bom e vai perder tudo que ele tem. Normalmente não usam, né? Normalmente, quem vende a cocaína não quer usar cocaína. O cara que ganha dinheiro com o jogo não quer se viciar, não quer jogar. Realmente, né? Então, é isso. Sobre o ponto aí, né? Esse mecanismo que o Rocha Silva falou, eu acho razoável. É uma medida, mas é uma pequena medida que é importante, né? A gente não vai excluir nenhuma parte, mas o todo, tem muito mais coisa para tem que colocar a mão direito nessa ferida aí, né? Vai, mano, volta. O outro superchat aqui do Rocha Silva também, vou aproveitar que falando dele aqui. Rapaziada, encerrou o superchat. Ele mandou aqui, Delegada Maria, entendi as questões pessoais apresentadas. Agora, quais são suas propostas por São Paulo, mesmo filiado a um partido supostamente atrelado ao PCC, com membros, né, atrelados? A legislação... Eu tenho uma série de propostas, mas a legislação eleitoral ainda não permite algumas apresentações, entendeu? A gente tem que ter cuidado, a gente tem que tomar um cuidado danado quando a gente fala em voto, a gente tem que tomar um cuidado para não caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Se eu falar algumas coisas agora, eu posso ser tipificada pela lei eleitoral como propaganda eleitoral antecipada, e aí eu me torno inelegível. Eu peço que ele tenha um pouco de paciência, porque no dia 16, 11h59 do dia 15, quando for nos primeiros minutos do dia 16, isso tudo vai ser apresentado. Eu preciso que vocês tenham essa paciência e não me levem para cometer um problema que me torne inelegível. Perfeito. Então, Rocha Silva, acompanha lá a delegada Maria Corsato no Instagram, nas redes. Né? O MVMJ00 mandou superchat falando o seguinte: gostaria de deixar a recomendação de um filme coreano que demonstra como as máfias na Ásia usam apostas online como meio de ganhar e lavar dinheiro. Se chama Força Bruta. Punição é o nome do filme aqui, né? Da recomendação do filme aqui do nosso camarada. É um baita filme de ação também. Vale muito a pena. Então, principalmente essas bets, né? Que vêm de fora do Brasil, do país, para poder ganhar dinheiro, angariar dinheiro, enfim, e lavar também. O Jander Ferreira, ele falou que no Brasil só tá difícil para quem é trabalhador, né? Para quem divulga bet e todos os afins, é bem fácil, né? É outro mundo, né? Pois é. O Ari MA 1986 assinou o canal. Bem-vindo aí, irmão. Tamo junto. A Teila Carvalho, que é membro do canal, assinante por 6 meses. Ela estava sumida, deixou uma mensagem aqui, o melhor canal do YouTube. E aí, tem gente que vai gostar do seu conteúdo, tem gente que não. Ela falou o seguinte, a opinião dela: apesar de não conhecer essa senhora, a fala dela não me inspira confiança. Esse pensar antes de falar gera um mal-estar. A partir do momento em que se decide
ser uma pessoa pública, precisa conviver com os haters. Imagina se a senhora ganhar. Como irá conviver com isso? Acho que ela fez uma fala ali em questão do Frank, né? Que sendo um hater, e como a senhora lidaria com isso? Uma boa pergunta, interessante. Ela compreendi a pergunta dela. Ela quer dizer o seguinte, olha, a senhora é uma figura pública. A senhora se ofendeu com a fala do Frank, mas a senhora vai ser política. Como é que vai ser quando as pessoas, né? Imagina, o seu João, essa delegada aí, eu não confio nela, não me inspira confiança, ou então falando, isso aí deve ser mais uma corrupta. Então, a pergunta de alguém que não está envolvido, né? Então, entenda, né? Essa cidadã falando, como é? Se ela não quer ser criticada, acho que eu convivo com haters há muito tempo. E eu convivo com haters dentro da Polícia Civil. E numa boa. O que eu não posso conviver é com alguém e ainda comete crime contra mim. Eu não posso, em razão da minha profissão, eu não posso banalizar o crime. Eu não posso banalizar o crime com pena pequena, eu não posso banalizar o crime com pena grande. Porque aí, então, eu não tenho função. Uma coisa é ele falar que não confia em mim. Tá tudo bem. Outra coisa é ele falar que não me acha coerente. É a opinião dele e opiniões têm que ser respeitadas. A outra coisa é ele falar que eu não sou confiável. Ele me adjetivou. Ele cometeu um crime. E eu não posso banalizar crime. Mas a pergunta dela é em relação a lidar com isso... Mas, com outras desde pessoas, que a pessoa faça... população. A pessoa vai ser hater. Tudo bem. Mas você vai falar assim, olha, eu não confio nela. Eu não concordo. Eu não concordo com ela. Agora, se ela cometeu crime, eu tenho que tomar medida. Não posso deixar que a pessoa cometa crime. Eu não posso. Não posso. Te entendo. Eu acho que isso aí resolveria, né? Se a senhora mudar de ideia, coloco este canal, minha comunicação, minha intermediação nesse papo. Se eu com o Frank, os dois estiveram aqui, acho que eu tenho algum prestígio com os dois. Então, venha passear no Rio de Janeiro mais uma vez. Né? E o Frank também está convidado a vir ao Rio de Janeiro, né? Episódio presencial, ó que épico, ó. Mas aí a delegada vai ficar assim, não, calma aí, né? Porra, esse senhor aqui. Mas pode ser remoto também. Como é que é o Arthur Duval lá? Falou que faria o debate com o Frank. Presencial, só né? se fosse presencial, Isso. né? Mas também não pode ficar botando muita dificuldade para não fazer o debate, né? Mas aí também o Frank não vai querer presencial de jeito nenhum, né? Eu escutei, não sei se alguém falou, ou o Frank, ou ele falou assim, eu faço o debate, faço lá no Fala Globo, faço também. Eu nunca fiz debate. Acho que eu não sei fazer debate. Eu vou falar assim, calma, senhores, não briguem. Os outros canais, vai, briga, que dá mais audiência. Aí a audiência lá querendo ver briga, né? Mas não aí pode ser eu assim. vou ficar, mas, gente, vocês querem brigar? Não briguem. Aí o debate vai ser uma merda, o debate aqui, mano. Volta. Tem que fazer regra bem clara. Eu fui eu fui no 25 contra 1, né? 25 foi antes da Deolane contra a delegada. Isso? Teve. Já tá no ar? Quando No foi? Dia 8 vai entrar. Foi Redcast, então. O meu ponto fraco é quando puxam a carta, a cena não é a delegada. Porque eu sou, entendeu? Então, a hora que vem com essa carta, não adianta. Aí eu avanço, mas eu cresço, aí eu vou pra cima. Porque foi bom o debate? Dá um spoiler pra gente. Foi bom, interessante. Pra mim foi bom, porque assim, eu sempre fui muito mais reservada, muito mais restrita. 25 pessoas aí. Estar naquela situação... E você não sabe o que vem. Então, foi importante para mim, foi crescimento. E essa semana eu fiz com a Natália Boulos, né? Aonde? Foi no Tubacash. E eles sendo eles, não tem... Só que eu percebi como eles têm ódio de polícia, né? Eles têm? Família Boulos. Não, eles não gostam mesmo de polícia. Não adianta... Esse já tá no ar, então, lá no Tubacash? Tá, esse tá. Como é que é? Corsato versus quem? Natália Boulos. E tem vários cortes também, né? Tem corte no meu canal, deve ter no corte no dela. Sim. Então já tá lá. Tubacash. Pô, eu não fico sabendo das coisas, né, mano? Eu tenho que estar mais informado. Então é bom. Se você fizer, tem que fazer a pergunta. Tá aqui. Minuto. Fazer igual o debate. Há 2 dias. Pô, botaram a senhora com cabelo grande aqui na foto. Foto antiga. Não é a senhora. Eles gostam dessa foto. Eles gostam. Vários eles colocaram. Mas eu nem ia clicar, eu nem ia saber que era a senhora aqui. Eles gostam da foto. Tá de cabelo grande. E tá loiro também, né? Tá loiro, botaram ainda um efeito aqui, aqui, pessoal. Foi antes do Moujaro.
Quem esse quiser cabelo, assistir... né? Tudo mojar. Quem quiser assistir lá no TubaCast aí, ó, esquerda versus direita com a delegada Maria Corsato versus Natália Bogos. Então, tu amassou ela? Olha, eu comecei com educação, com respeito, mas chegou uma hora que eu fiz umas perguntas e ela não queria responder, então ela falou, aqui, você não é delegada, você não está me interrogando. Eu falei assim, olha, eu sou delegada sim. Aí ela ergue a voz, aí eu ergo mais que ela. Eu falei, olha, eu sou delegada sim, eu estou licenciada para concorrer a uma eleição, sou delegada sim, e você vai me respeitar. Bom, então vamos esperar ver se as coisas vão mudar, né? Se ela já foi em 2, vem no terceiro aqui, Corsato e Frank. No Fala Globo Podcast, está feito o convite. Se mudar de opinião, prestigie a gente. Não sei se o Frank tem algo a dizer e se ele quer também, mas está feito o meu convite. Mano, volta. Superchat. Encerraram os superchats, o último que chegou foi o do Roste Silva, então fico por aqui. Muito bom ter a senhora aqui, a rapaziada aí, vamos bater aí 3.600 antes de encerrar, 180, 179, né? Dá para bater aí 179 likes antes de encerrar. Mano Walter fez a meta, vamos ver se o Mano Walter é o queridinho de vocês mesmo, tá? Porque aqui, doutor, aqui é o seguinte, ele é o queridinho. Às vezes ele dá uns mora ali, né? Faz cagada, aí eu dou uma dura nele e ficam todo mundo contra mim, cara. Eu iniciei um canal de YouTube faz poucos dias, eu vou dar uma pilotada lá pra coisa dar uma crescida lá. Qual é o nome do canal? Maria Corsato. @delegada Maria Corsato. Tá. Então, tem que colocar inteirinho, porque o canal tá pequeno. O canal tá pequeno. Se botar seu nome, vai aparecer os podcasts. Exatamente. Eu fui muito clipada, né? Graças a Deus eu fui muito clipada. Isso daí já ajuda, né? Opa, se ajuda, é bom pra caramba. Então, vamos fazer o seguinte, Mano Walter, sua missão, ó, olha bem pra ele. Se não fizer, a culpa é dele, tá? Quando acabar a live, um collab com o canal dela. Porque aí quem vê o nosso, vai ver o canal dela e pode ir lá, quem quiser. Boa. E a rapaziada também que tá Obrigada. Aí, né? Tem bastante gente aí, cadê? Deixa eu ver o número de pessoas. Tem mais de 3.700 pessoas, então, rapaziada, vou procurar aqui, vou deixar na descrição e a gente faz essa meta aí da collab pra ajudar lá o canal da delegada. Ó, não adianta depois ficar de bracinho curto e falar, não, eu falei com fulano, a resposta é sua, hein? Pode deixar. Vamos sair daqui hoje com isso pronto, filho. É isso. Tá bom, então. Então é isso. Bom, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Gostei do papo. Fica o convite feito aí para uma próxima oportunidade. E sucesso aí na tua caminhada. Beijo. Obrigada, eu agradeço. Olha, eu gostei muito de estar aqui hoje e para mim foi muito importante as perguntas que você fez. Teve perguntas específicas que eu ficava imaginando como eu vou responder quando elas vierem. E hoje elas vieram, mas vieram com educação, com respeito. E eu consegui falar. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Tá bom. Por nada. É isso. Vocês que estão em casa aí, cara, espero que vocês tenham gostado. Mano Walter não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma. Mano Walter, já te falei, mano fraco. Walter, pede pouco pra tu ficar bem, entendeu? Irmão, mas 179 likes, cara, em menos de 5 minutos. Pô, tem uma rapaziada que eu sei que não deixou o like. E, pô, só fechar o chat aqui rapidinho acontece, na manhã, mano, né? Pô. O que acontece? É que nesse momento, as pessoas estão aí, de repente já deixaram o like. E tem aquela pessoa que tá em casa assim, ó, deitadão, o controle remoto, ele tá vendo a TV. O controle remoto tá lá e ele tá com preguiça de levantar. Porra, vai lá agora pelo Mano Walter, cara. Pega o teu controle remoto. Ô, Glauber. Eu já fico zoando ele, mano. Aí eu vou acabar aqui e vou falar, tão fraco mesmo, sem ideal. Sacanagem. Aí, ó. Aí, chegando, hein? Entendeu? Chegando, hein? Mas agora. Aí, agora foi você. Eu botei uma pilha pesada, né? Então, assim, o Mano Walter merece, cara. Sem o Mano Walter, esse canal não existiria. Então, pega o teu controle, vai lá e dá um like com o controle remoto. Mano Walter, chute quantos % da nossa audiência assistem o nosso conteúdo pela TV? 25%. Caô, mano. Caô. Tu é vagabundo, tu viu essa Eu não vi. Eu prometo, porra, tu me perguntou, eu falei 25%. Não, e eu acredito na tua sinceridade, que tu é sincero, porra, tu é honesto. E às vezes você, até na sua ingenuidade assim, você responde mesmo. Pois né? é, pô. Então, mano, tu acertou na mosca, mano. Porra, exato. 25%. E eu imaginei 20, mas eu joguei alto. Eu falei, pô, então, 25. Quando eu falo da TV, eu sei que tem gente que está na TV ali, porque as pessoas estão acostumadas a pegar o celular e vir aqui e apertar o botão, ó, dar o like. Mano, Walter, eu mesmo nem tinha dado like ainda. Que vagabundagem, né? Tá vendo? Eu peço perdão, vou corrigir esse erro.
Mas é muito fácil. Agora, quando tá na TV, não, tem que pegar o controle, tem que ir lá. Às vezes o cara tá ali, ele tá ouvindo, ele tá achando que não tem como. Então, mano, Walter, eu analisando lá as coisas do canal, os dados do canal, me deparei com essa informação. Eu não sabia. 25% da nossa audiência assiste na TV. Eu não sabia que tinha como dar like pelo... Tá vendo aí? Fala Recruta, obrigado por acompanhar mais esse corte. Se você curtiu o conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando os melhores relatos e histórias policiais. Até o próximo vídeo.